Meus irmãos, será que nós sabemos aquilo que a Bíblia diz sobre Satanás? E aquilo que nós sabemos sobre ele, sobre a sua atuação, sobre a sua força e sobre a sua derrota, será que são doutrinas bíblicas? Ou será que são crendices? De outro lado, será que nós cremos verdadeiramente que Jesus é o Cristo de Deus, o Filho de Davi, o Messias esperado? Será que nós temos medo do diabo? Ou nós tememos verdadeiramente o nosso todo-poderoso Senhor e Salvador? Vamos ver um pouco destas coisas aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 12, a partir do verso 22, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: naquele tempo, levaram até Jesus um possuído por um demônio, que era cego e mudo, e ele o curou, de tal modo que o cego e mudo começou a falar e enxergar. E toda a multidão, perplexa, começou a dizer: porventura seria este homem o filho de Davi? Até aqui, meus irmãos. Curva a sua cabeça comigo mais uma vez, vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós esta manhã. E nos ajuda, Senhor, a aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Nos ajuda a conhecermos um pouco mais o Teu inimigo, o inimigo das nossas almas. Reconhecer a sua força, a sua influência e reconhecer também a sua derrota debaixo do pé do nosso Senhor Jesus Cristo, que lhe esmagou a cabeça. Nos ajuda, Senhor, a entendermos um pouco mais, a compreendermos um pouco mais, para que possamos amar mais, depender mais e agir em conformidade com esse amor e com essa fé e com essa compreensão a respeito do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, para que nós tenhamos temor à pessoa certa e tenhamos confiança e dependência, sabendo que nós estamos guardados pelas Suas mãos e das Suas mãos nós não podemos ser retirados e nas Suas mãos nós somos protegidos. E pelo poder do Seu Santo Espírito, nós podemos resistir aos ataques de Satanás. Nos ajuda a compreender isso, Pai, para que nós possamos andar de uma maneira vitoriosa como soldados de um general vitorioso. Pedimos isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na última oportunidade, nós vimos o significado daquelas duas figuras de linguagem profetizadas por Isaías e aplicadas pelo evangelista Mateus a Jesus Cristo. Nós vimos a cana, que estando quebrada não tem valor algum, e vimos o pavio, que queimando fracamente, ele é completamente inútil. Assim nós vimos primeiramente a ternura do nosso Senhor Jesus Cristo, lidando com os seus frágeis adversários, sem destruí-los. Adversários esses que não passam de cana quebrada e de um pavio se apagando. Depois, nós aplicamos estas figuras a nós mesmos, a nossas vidas. Tanto naqueles que estão caídos, prostrados, envergonhados e arrependidos, quanto nos humildes e desanimados ao longo da nossa jornada. Por fim, nós vimos que Jesus Cristo é a única esperança de todas as nações. Assim, nós vemos que a principal causa de nós estarmos tão cansados, tão desanimados, é porque nós não entendemos o amor, o poder e a ternura graciosa do nosso Senhor. Um Salvador que é manso e humilde de coração e que, portanto, meus irmãos, Ele é um Senhor e Salvador adequado para lidar com gentileza, lidar com misericórdia, com pessoas fracas, como nós somos, com pessoas quebrantadas, com pessoas de pouco valor, como nós somos. O nosso texto de hoje, ele traz o relato de um grande milagre.
Só que o relato é tão curto, com tão poucos detalhes, que a maioria dos comentaristas meio que o desprezam, dando atenção mais à continuidade do texto e à controvérsia seguinte. Mateus, ele registrou este milagre como uma introdução a um conflito que estava crescendo, estava cada vez maior entre Jesus e os religiosos, os fariseus. Agora este conflito ele se dá com relação à origem do poder de Jesus Cristo. Os religiosos, eles afirmaram abertamente que o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vinha de Belzebu, que vinha de Satanás e não de Deus. Esse registro, além de ensinar sobre o poder e a autoridade de Jesus, inclusive sobre demônios, traz repreensão e esclarecimento a respeito do pecado contra o Espírito Santo, sobre as pessoas que têm um coração mau e religioso e são hipócritas, e por fim, o julgamento de todas as nossas palavras. Nós vamos nos ater apenas a essa primeira parte do texto, ao milagre. Meus irmãos, há muita confusão sobre a demonologia. O que é demonologia? O estudo dos demônios. A doutrina do estudo dos demônios é uma doutrina bíblica. A Bíblia fala, meus irmãos, bastante a respeito de Satanás. No Antigo Testamento, ele é citado em 9 livros. E no Novo Testamento, ele é citado em todos os livros. Isso é muito interessante. Ainda assim, muita bobagem, muitas doutrinas não bíblicas são ensinadas sobre o assunto. Agora você junta essas bobagens, essas doutrinas não bíblicas, com um pouco entendimento sobre o poder de Deus, sobre a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, e aí nós vemos que muitas confusões, muitos medos, muitos misticismos, enganos e, por fim, heresias são gerados, porque é a combinação perfeita. Por falta de entendimento, algumas pessoas temem mais ao diabo do que a Deus. E outras, menosprezando o poder de Satanás, acabam brincando com fogo. E os nossos pais já diziam, quem brinca com fogo se queima. Assim, meus irmãos, eu vou aproveitar o ensejo deste assunto, nesse texto, para esclarecer algumas coisas a mais sobre Satanás. Obviamente, eu não serei exaustivo no tema. Há muitas coisas que poderiam ser ditas. Algumas coisas como, por exemplo, a continuidade do texto vai nos falar sobre amarrar o valente. Isso nós vamos falar numa próxima exposição. Mas é importante nós entendermos um pouco mais sobre o assunto. Por quê? Porque isso vai prevenir erros, crendices e principalmente, irmãos, despertar em nós uma deliciosa e gloriosa e adequada confiança e glorificação e adoração ao nosso Senhor e Salvador e vitorioso Jesus Cristo. Hoje, então, nós veremos uma libertação de possessão demoníaca de um homem cego e mudo. Como eu falei, nós vamos aproveitar isso para responder algumas dúvidas, tais como: todas as doenças são causadas por demônios? Há possessão demoníaca nos nossos dias? Um crente pode ser possuído por um demônio? Como Satanás trabalha hoje? Depois disso, nós veremos o poder de Jesus Cristo em libertar e curar este homem da sua terrível condição. O Dr. Lloyd Jones ele ensina que todos os milagres de Jesus foram também parábolas. Nesse sentido, desta forma, eu desejo demonstrar que muitos homens que não estão possuídos por demônio algum comportam-se como se estivessem. Isso é muito sério. Por fim, nós veremos uma multidão perplexa diante do poder de Jesus Cristo. Eles questionavam se Jesus era o filho de Davi. E será que nós também não temos tal dúvida? E eu oro, sinceramente, ao Espírito Santo de Deus, que ele nos auxilie a responder esta pergunta adequadamente, porque da resposta dessa pergunta depende a nossa vida eterna. Assim, meus irmãos, em primeiro lugar, nós vemos no texto uma possessão demoníaca.
E a primeira pergunta que surge é, talvez a sua tradução traga endemoniado. Ele estava possuído ou endemoniado? Há diferença entre essas coisas? Nós encontramos essas duas traduções. E, meus irmãos, a palavra endemoniado e a expressão possuído por demônio têm exatamente o mesmo sentido. Eu já criei diferente, porque eu já fui adepto das igrejas de libertação, de batalha espiritual. Eu era um crente guerreiro espiritual, ninja. Via demônio em tudo que era lugar. Estava sempre... E eu achava, segundo a ideia dessas pessoas, que Satanás tinha poder autêntico sobre o cristão para possuí-lo. Mas ele não poderia possuí-lo. Então, a ideia é de que ele poderia apenas endemoniá-lo. Porque quem possui o cristão é só o Espírito Santo de Deus. O diabo, no máximo, é um intruso que endemoniava. É isso que os adeptos da batalha espiritual defendem. Veja, eles negam que um crente possa ficar de fato possesso por um demônio, mas ele pode sim ficar endemoniado. Para as pessoas que creem desta forma, esse termo, então, endemoniado, ele difere de possessão, significando que apenas uma área da vida do crente pode ficar sob controle de um demônio. Será que isso é verdade? O fato, como eu já disse, é que tanto o termo endemoniado como a expressão possuído por demônio descrevem exatamente a mesma coisa, que é o quê? A condição de alguém possuído por uma personalidade maligna, distinta, estranha à pessoa possessa, que assume o controle desta pessoa. Portanto, primeira dúvida, os termos são equivalentes. Não adianta nada tentar usar uma outra palavra para justificar uma doutrina errada. E a sua tradução, se está possesso por demônio ou endemoniado, significa o mesmo. E aí nós temos que responder, será que todas as doenças são causadas por demônios? Será, irmãos? Nas igrejas que trabalham com ministérios de libertação, nós ouvimos eles falando que do câncer à dor de cabeça, da diabetes à úlcera gástrica, tudo, exatamente tudo é causado por um demônio. Eu lembro de uma oportunidade que nós estávamos limpando uma igreja que nós frequentávamos depois da enchente, a minha esposa estava com dor de cabeça, e a minha esposa, tadinha, com toda ingenuidade, ela recorreu a uma mulher que estava ocupando o cargo de diácono, pedindo um remédio para dor de cabeça, o que é totalmente natural, Deus nos deu a ciência para isso, mas a minha ingênua esposa não sabia que lá era um ambiente muito espiritual e que simplesmente uma mão na testa, repreendendo aquela dor, iria curá-la, né? De fato, a mulher orou e a dor de cabeça persistiu. E ela continuou trabalhando com dor de cabeça. Mas entendem isso? Tudo é ação demoníaca. Toda doença para essas pessoas. Agora nós vemos o seguinte, o texto não afirma que a condição deste cego e mudo era causada pelo demônio. Mas, como a cura da deficiência e a libertação do demônio estão, no texto, unidas, não é errado crer que havia sim uma ligação entre elas. Ou seja, neste caso, o demônio que estava naquele homem causou a cegueira e a mudez. Mudez? Tá certo. Deus permite, meus irmãos, que Satanás corrompa uma alma. Por que nós acharíamos estranho ele poder causar algum tipo de doença? Né? No relato de Mateus 9 também nós vemos a mesma coisa. Contudo, meus irmãos e meus senhores, o Novo Testamento não atribui toda doença à operação de demônios. O próprio Mateus, ele distinguiu doenças de possessões demoníacas na narrativa do capítulo 4, onde diz o seguinte: as notícias a seu respeito, de quem? De Jesus, se espalhavam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos os que estavam enfermos, ponto. Qualquer que fosse a enfermidade ou dor,
quer estivessem possuídos por demônio, uma coisa, quer sofressem de convulsões, talvez epilepsia, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Notem que Mateus separou plenamente uma coisa da outra. No capítulo 15, que nós ainda não vimos e vamos ver no futuro, que pertence ao Senhor, vários enfermos são curados, incluindo cegos e mudos, sem citar possessão demoníaca. Um teólogo reformado, ele afirma que outras passagens demonstram que os escritores dos evangelhos, eles distinguiram criteriosamente entre doenças causadas por demônios e doenças não causadas por demônios. Portanto, meus senhores, a Bíblia não ensina que todas as doenças são causadas por demônios. Isso é um erro. Avancemos. Há possessões demoníacas nos nossos dias? O que os irmãos acham? Em primeiro lugar, é difícil alguém chegar e negar isso. Ele se encontra numa posição meio complicada. Contudo, meus irmãos, eu afirmo com certeza que de nenhuma maneira há possessões demoníacas na mesma proporção que houveram durante o ministério terreno do nosso Senhor e Salvador. Na mesma proporção, de maneira alguma. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Deus permitiu que demônios atacassem poderosamente muitas pessoas. E por que ele permitiu isso? Por duas razões. Primeira, para que o povo compreendesse a sua necessidade de um libertador. Para que o povo compreendesse como eles estavam vivendo nas trevas, sob o poder do maligno. E a segunda razão, para que o poder de Cristo, como este libertador, fosse claramente provado e comprovado para as pessoas. Para que as pessoas pudessem ver que se Satanás e seus demônios são poderosos, havia chegado agora o poderoso, o todo-poderoso, Filho de Deus, com autoridade sobre qualquer espírito imundo. O puritano Matthew Henry, para ver que isso não é coisa nova, numa idade que os ateus de hoje dizem que é um tempo de trevas, ele já dizia o seguinte: casos desse tipo ocorriam na época de Cristo mais do que era usual, mais do que antes e mais do que depois, para que o poder de Cristo pudesse ser mais enaltecido e o seu objetivo de opor-se a Satanás e expulsá-lo ficasse manifesto e que pudesse parecer mais evidente a todos que Jesus veio desfazer as obras do diabo. Hoje, meus irmãos, hoje na igreja há um desprezo imenso pela vitória de Jesus Cristo. Eu já falei algumas vezes aqui sobre aquelas mega falsas igrejas que têm sessão de desencapetamento. Igrejas que têm culto de libertação. E geralmente essas igrejas expulsam demônios e elas têm vários cultos. Tem igrejas dessas que têm 5 ou 6 cultos por dia. Todos os dias, 7 dias por semana durante anos. Agora pensa, 5, 6 cultos todos os dias durante anos, desencapetando as pessoas. Será que eles já não deveriam ter desencapetado toda a cidade? Né? A Bíblia diz que Satanás arrastou como um dragão 1/3 dos anjos do céu, ok? Mas haja demônio para esses caras expulsarem. Meus irmãos, o que esses homens precisam é de arrependimento e perdão dos seus pecados e não de exorcismo. Nós cutucamos isso um pouco hoje na escola teológica, nas entrelinhas. A chegada do nosso Senhor Jesus Cristo não foi o início de um combate, foi uma demonstração de vitória e poder. Mesmo antes Jesus teve a sua vitória máxima na cruz, ressurreição. Muita igreja fala só da cruz, calma aí, filho. Jesus não só morreu na cruz, ele ressuscitou em poder e é por isso que nós somos justificados. Ok? Mas antes da cruz, irmãos, antes da cruz, nós vemos todos os demônios
diante de Jesus Cristo, se humilhando e clamando para não serem atormentados antes da hora. Uma legião inteira de demônios, cerca de 12 mil, conforme uma legião romana, por isso que o termo está sendo usado, né? Poxa, haja demônio também nesse cara, né, coitado? Mas uma legião inteira se curva ao Senhor e pede para entrar em porco, porque nem isso eles tinham autoridade de fazer. Satanás, meus irmãos, ele foi amarrado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e o seu poder, a sua liberdade foram reduzidas. O reino das trevas, ele tem sido saqueado pela pregação do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para salvar, chamando essas pessoas do reino das trevas para o reino da luz e do seu amor. Por que pode ser feito isso? Pela pregação do Evangelho, do poder de Deus. Porque o valente foi amarrado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Após a ressurreição de Cristo, os casos de possessão demoníaca diminuíram. Nós vemos, até ainda no livro de Atos dos Apóstolos, alguns casos. Mas esses casos se dão sempre que o Evangelho era levado a uma região pela primeira vez. Uma região pagã, um reino das trevas. Quando o Evangelho chega ali a primeira vez, nós encontramos casos de possessão. Observa outra coisa. A Bíblia, ela silencia totalmente sobre expulsar demônios ser uma atribuição do crente. Ela não dá nenhuma instrução a respeito de exorcismo. Não é estranho isso? Se nós tivéssemos tantas possessões e os crentes teriam que combater e os crentes tivessem autoridade para fazer exorcismo, nós vamos ver na próxima mensagem que não tem. Ela teria uma instrução, mas ela não tem essa instrução. A possessão demoníaca, ela não parece ter sido um problema para a igreja do Novo Testamento. Não aparece nas cartas dos apóstolos. As possessões e estratégias de batalha espiritual, que hoje vendem muitos livros, geram muitas palestras, todas elas, irmãos, elas são extraídas de testemunhos particulares, são extraídas de entrevistas com supostos demônios e são extraídas de uma ciência que eu chamo de axologia avançada. É muito achismo. E não são extraídas do registro bíblico. Veja, eu creio que em lugares dominados pelo paganismo, onde a pregação do Evangelho seja escassa, onde o Evangelho não chegou ou está chegando, possam ser sim encontrados casos de possessão demoníaca. Isso é até documentado por missionários sérios. Por que eu digo sérios? Porque tem muito fanfarrão. Então, missionários sérios, bíblicos, teológicos, cristãos e piedosos relatam casos. Fora disso, não há evidências convincentes de possessão demoníaca em nossas igrejas. Note o seguinte, deixa eu fazer uma provocação. Você vê algumas igrejas que sempre caem em endemoniado, mas você busca ouvir o evangelho ali, você não ouve. E você vê igrejas que pregam o Evangelho, pregam o poder de Deus para a salvação. E nós não vemos as pessoas caírem endemoniadas. Não tem uma relação nisso? Eu acho que tem. Joel Bick, ele alerta para uma coisa muito importante, irmãos. Nós não devemos descartar nem sermos surpreendidos que numa cultura como a nossa, que praticamente virou as costas para o cristianismo, que vive aquilo que é chamado de pós-cristianismo, onde as pessoas têm se voltado para ideias pagãs, para cultos de ocultismo, onde sinagogas de Satanás, igrejas satânicas têm sido fundadas e têm sido ventiladas, onde bruxarias e outras coisas têm sido vendidas, inclusive para criança. Nós não devemos nos surpreender caso comecem a haver casos de possessão no futuro. Por quê? Porque essas pessoas estão brincando com fogo.
Por quê? Porque essas pessoas estão virando as costas para o cristianismo e para o evangelho. Se a maioria das supostas possessões são no mínimo duvidosas, nós devemos perguntar então sobre a possessão de crente. Um crente pode ser possuído por um demônio? Os defensores dessa ideia ensinam que um ou mais demônios podem habitar num crente, o escravizando e levando ele a cometer determinados hábitos pecaminosos. E aí, para que essa pessoa não cometa mais os atos pecaminosos, ela tem que ser exorcizada. Essa opressão demoníaca é causada por quê? Eles dizem que por pecados passados, ou pecados dos seus antepassados, ou por problemas durante a infância, ou por pecados sexuais, ou por envolvimento com religiões de ocultismo, ou maldições de terceiros. Essas causas, então, dariam autoridade e legalidade para que os demônios invadissem o crente. Isso é uma tremenda bobagem. Nós devemos nos perguntar, meus irmãos, se alguém que foi selado e que é habitação do Espírito Santo de Deus poderia ser, ao mesmo tempo, habitado, possuído por um espírito mau. O reverendo Nicodemos, ele traz uma coisa bem interessante. Ele diz o seguinte: a questão é realmente contundente, pois as Escrituras ensinam que o crente está assentado com Cristo nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade. Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o seu corpo místico, nós estamos nele, nós estamos sobre principados e potestades nele. Efésios 1. O crente está em Cristo e Cristo nada tem a ver com o maligno, João 14. E naturalmente, o diabo não toca os que são de Cristo, 1 João 5. Pois o que está no crente, que é o Espírito Santo, é maior que os espíritos malignos que habitam neste mundo, 1 João 4. Portanto, meus irmãos, a Bíblia ensina que um crente jamais pode ser possuído por um demônio. Jamais. Há duas coisas que nós precisamos levar em conta aqui. A primeira delas é a seguinte: o espetáculo místico e misterioso, espetáculo místico, misterioso, ele desperta curiosidade, ele atrai as pessoas. Pensa, guerras espetaculares entre anjos e demônios, e você como um soldado combatendo demônios, né? Métodos estranhos, né? Orações estranhas, orações poderosas, objetos que devem ser carregados e podem ser tocados e podem ser usados. Isso tudo enche os olhos da natureza carnal do homem. A outra coisa que nós devemos ver é a responsabilidade. Por quê, meus irmãos? É humilhante reconhecer e confessar um pecado e se arrepender. Olha, no Éden, Adão colocou a culpa do pecado em Eva, e Eva colocou a culpa na serpente, ou seja, em Satanás. É muito mais fácil você inventar e culpar um espírito de adultério do que você se arrepender e tomar vergonha na cara. É muito mais fácil. Não fui eu. O diabo me fez fazer isso. Já ouviu isso? Tem paciência. Essas pessoas, meus irmãos, elas encontram um demônio por trás de todo o problema que enfrentam. A responsabilidade pessoal cede lugar à influência demoníaca. Obras da carne passam a ser demônios que precisam ser exorcizados. Chama atenção Joel Bick. Veja, eles falam sobre demônios, você já ouviu isso? Demônios de lascívia, de ódio, de ira, de vingança, de embriaguez, de inveja, etc, etc. Contudo, estes demônios não aparecem nas Escrituras. Mas essas coisas aparecem nas Escrituras com o nome de pecado. Naquilo que Paulo chamou de obras da carne, lá em Gálatas 5. Portanto, a cura para esses pecados não é expulsar um demônio inventado, mas a cura é se arrepender, confessar, renovar a obediência a Cristo e buscar a santificação através do Espírito Santo de Deus.
Uma única coisa, última coisa, tem que ser levada em consideração. Nós devemos lembrar que nem todo Israel é de fato israelita. Meus irmãos, todo membro de igreja é salvo? Não, né? Nós sabemos que não. Naquilo que nós chamamos de igreja visível, há crentes, o povo eleito de Deus, selado pelo Espírito Santo de Deus, mas há também aqueles que só fizeram uma profissão de fé, ainda como uma igreja séria, que igreja séria tem que ter um curso de profissão de fé, e outra só aceita Jesus e já diz que é membro e joga na Santa Ceia e tudo, tá tudo certo. Há pessoas que foram só inscritas no rol de membros da igreja, mas jamais estiveram inscritas no livro da vida. Sobre estas pessoas, elas poderiam ser possuídas por um demônio. Mas um crente jamais. Um crente jamais. E por que eu digo poderiam? Porque, como nós vimos, é muito raro uma verdadeira possessão demoníaca nos nossos dias. Eu lembro de um pastor meio cético com possessão demoníaca. E aí chegou uma pessoa lá e começou... Só faltou fazer a virada de pescoço do exorcista ali. E falava umas coisas e virava. E tal. E esse pastor olhou, não curtiu, chegou lá no lado da pessoa e disse, eu vou orar por ela. Chegou aqui no lado, mas deu um beliscão nela. E a pessoa, está curado, está expulso o demônio. Porque esse demônio se chamava carnalidade. Né? Mas, isso não quer dizer, irmãos, isto não quer dizer que Satanás tenha parado de atuar no mundo hoje. Ele está muito ativo, ele está amarrado, o seu poder está limitado, mas ele está muito ativo. Joel Bick diz que Deus continua permitindo que ele atue no mundo por enquanto. Portanto, o crente ele pode ser influenciado por Satanás, o que é muito diferente de ser possuído. Vamos ver como é que Satanás trabalha hoje. Primeiro com a sua negação. Teólogos e psicólogos, eles reinterpretam os relatos de possessão para se adequar às suas teorias materialistas. Contrariando psicólogos e ateus, possessão demoníaca não é uma forma primitiva de nomear insanidade ou esquizofrenia ou problemas mentais ou casos de múltipla personalidade. Tanto que alguém que é esquizofrênico, né? A esquizofrenia não sai dessa pessoa e entra em porcos. Mas o demônio saiu e entrou em porcos. Né? Olha que triste, meus irmãos. Um estudo feito na América em 2011 revelou que metade daqueles que se identificam como cristãos, eles disseram que Satanás é apenas um símbolo e não um ser vivo. Isso é terrível. Por quê? Porque a Bíblia nos informa que demônios existem e que nós estamos em luta contra eles. Negar a existência de demônios é não ser bíblico. Negar a existência de demônios, pior do que isso, é fazer do nosso Senhor Jesus Cristo mentiroso. Porque ele falou sobre isso e ele combateu esses seres. Spurgeon, com aquele jeitão dele, né? Aquele jeitão afetuoso dele, falando sobre essas pessoas que negam a existência de Satanás, ele diz assim: certos teólogos não acreditam na existência de Satanás. É curioso que filhos não creiam na existência do seu próprio pai. Eu achei muito interessante. Com a sua ação, com a ação de Satanás, nós vemos que ele é um inimigo ativo e será ativo até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, quando então ele receberá a sua condenação e junto com os anjos caídos e junto com os pecadores infiéis, ele será punido de uma vez para sempre. Mas hoje, ele vive para tentar o crente a pecar. Ele não pode nos arrancar das mãos do Senhor, mas ele pode nos afligir, como ele fez com Jó. Conhecendo a força do Todo-Poderoso, Satanás, ele não pode atacar o Senhor diretamente. Então, quem ele ataca? Ele ataca a parte fraca do Senhor, o povo dele, influenciando nós, a igreja, de maneira direta e indireta. Um exemplo de ataque direto à igreja, nós podemos citar um exemplo bíblico de Pedro tentando convencer o nosso Senhor Jesus Cristo a não ir para a cruz. Veja, Pedro não estava possuído por um demônio.
Jesus, quando diz arreda de mim, Satanás, ele não está expulsando o demônio de Pedro, ele está dizendo, a tua ideia não é de Deus, é do inferno. Era uma influência direta. Quantas vezes, assim como Pedro, meus irmãos, nós somos usados como pedra de tropeço para os nossos irmãos, por influência de Satanás. Satanás ele tem operado dentro da igreja. Como? Semeando corrupções, semeando heresias, contendas, divisões ao longo de toda a história. O teólogo Joel Bick, com virilidade, ele escreveu o seguinte, prestem atenção nisso, porque isso é duro. Quando os cristãos se permitem tentar outros a pecar, eles se tornam mais como demônios. Ai de nós. Seria melhor amarrar uma pedra de moinho, obrigado, no pescoço e se lançar no profundo mar do que levar alguém a pecar. E tem crentes que fazem isso. Eu lembro de uma pregação que Augusto Nicodemos fala o seguinte: quando o diabo entrou em Judas, e note, Judas não era crente. Primeira coisa, Judas não caiu da fé. Judas não era crente. Quando o diabo entrou em Judas, ele não espumou, ele não rolou no chão, ele não correu pela igreja, ele não gritou. O que ele fez? Ele foi vender Jesus. Simplesmente isso. Quantas pessoas hoje dentro das igrejas vendem Jesus por muito pouco, fazem negócios com o sagrado, tanto dentro de igrejas falsas, como dentro de igrejas verdadeiras. É só ver o escândalo que se envolveu o coitado daquele pastor que foi colocado no Ministério da Educação. Ele denunciou um esquema corrupto e agora está sendo acusado do esquema. E quem que estava envolvido no esquema? Pastores. Terrível isso. Terrível. Já em seus ataques indiretos, nós vemos Satanás operando no nosso mundo, e isso é evidente, trazendo perseguição contra a igreja, pervertendo a verdade e retirando a nossa liberdade. Os seus ataques, meus irmãos, eles são sofisticados e são diversificados. A nossa luta não é contra homens, mas é contra inimigos invisíveis que estão por trás destes homens visíveis. Um exército de inimigos espirituais que se opõem ao reino de Cristo e utilizam destes homens. O Joel Bick diz algo maravilhoso, que eu vou usar a frase dele para não dizer, o pastor está falando isso de novo. Ele diz o seguinte: notáveis obras de Satanás foram o surgimento do nacional-socialismo de Hitler e o longo reinado de terror conduzido contra o cristianismo na Rússia, na Europa Oriental e na China pelo marxismo ateísta ou pelo socialismo internacional. São ferramentas de Satanás. Outra perseguição severa contra a igreja influenciada por Satanás é com relação à perseguição que a igreja sofre por extremistas islâmicos. Aquilo que nós chamamos de guerra cultural é também, meus irmãos, uma guerra espiritual. Leis, autoridades que estão incentivando o comportamento anticristão, inclusive para a igreja e para todo mundo. Ataques contra a liberdade, ataques contra a igreja, ataques contra a família, incentivo à erotização, à libertinagem sexual sendo vendida como liberdade, à pornografia, aos divórcios, a relativização completa do casamento, o incentivo ao uso de drogas, ataques à vida, a menor minoria e a vida mais indefesa, que são as crianças no útero, depois a retirada da autoridade dos pais na sua educação, se essa criança nasceu, a retirada da consciência de autoridade de pais, professores, patrões nos jovens e nas crianças. Entendam, meus irmãos, um político, um professor, um líder religioso, um diretor de cinema, um músico, um autor de livros, todos eles influenciados por Satanás,
eles podem cegar multidões sem possuir ninguém. Eles podem silenciar multidões. Lembra que Lloyd Jones disse que todo milagre é uma parábola? Satanás, indiretamente, sem precisar possuir ninguém, cega e silencia multidões por meio de perseguição religiosa, supressão da liberdade ou perversão da moral. Antes de ir para o próximo ponto, e que Deus me ajude aqui, deixe-me dar uma ou duas instruções sobre como vencer Satanás. Paulo ele escreveu o seguinte, nós lemos na liturgia: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6. Nós, irmãos, devemos estudar a armadura de Deus, não como essas escolas de batalha espiritual ensinam. Eu lembro de um livro que eu li, que a autora do livro, numa batalha espiritual, tinha um demônio vindo por cima dela. É bom para filme isso, né? Tinha um demônio vindo para cima dela e ela fazia assim, o escudo da fé, e enfrentava ele. Eu já vi atos proféticos em igreja onde eles ficam com o escudinho e a espada do Espírito. Aí quando o mundo ri disso, o nego quer dizer que é perseguição religiosa. Não, não é perseguição religiosa, irmão. É bom senso. Você está fazendo papel de palhaço, né? Mas nós precisamos estudar a questão da armadura de Deus. O que está sendo dito ali, capacete da salvação, sandália do evangelho da paz, couraça da justiça, são escudo da fé, são tudo coisas pertinentes ao evangelho e à nossa vida como cristão. Nós devemos fazer o que Tiago nos exortou a fazer. Primeiro, nos submetermos a Deus, conhecendo a sua palavra. Esse vai ser o escudo da fé. Conhecendo a vitória de Cristo, que é a nossa justiça, que é a couraça da nossa justiça. E a nossa posição em Cristo, orando em todo o tempo e obedecendo aos seus mandamentos. E assim, nós podemos, como Tiago escreve, resistir ao diabo e assim ele fugirá de nós. Meus irmãos, nós temos que entender o seguinte, tem muito acelerado querendo fazer guerra contra Satanás. Não enxerga o seu próprio tamanho. Satanás é mais forte, é mais inteligente e é mais astuto do que qualquer um de nós. A nossa força, a nossa segurança, ela está em Jesus Cristo. Paulo nos ensina o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. E no quê? Na força do seu poder, não no nosso. Foi ele que venceu e amarrou a Satanás, conforme nós veremos à frente. Para a igreja, então, vencer Satanás, ela não precisa aprender fórmulas, estratégias místicas, orações de guerra ou objetos estranhos às Escrituras. O segredo da vitória qual é? É obedecer, é depender e é confiar em nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos então recorrer a Deus. O puritano Thomas Manton, ele orou da seguinte forma, e essa pode ser a nossa oração: Senhor, livra-nos do mal. Somos pobres criaturas incautas. Não queremos cair na armadilha dos pretextos aparentemente bons do diabo, nem sermos surpreendidos por suas artimanhas. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vemos um homem terrivelmente possuído por um demônio, mas completamente liberto por Cristo. O seu estado era terrível. Ele não podia ver, ele não podia pedir ajuda. Um cego pode ouvir, um mudo pode enxergar, mas este homem era cego e era mudo. Certamente o mundo à sua volta não tinha muito sentido por causa da sua debilidade. Além disso, e pior que isso, havia a tortura de ter a sua mente controlada por um demônio. Que aflição! Surdo e mudo, ele não podia transmitir os seus desejos a Jesus, porque ele estava sob total controle de Satanás. Foram outras pessoas que o levaram a Cristo. Ele era um escravo do diabo, mas ele foi totalmente liberto. Notemos o poder do nosso Senhor. Este homem, ele não podia ter fé para ser curado. Ele não podia nem pedir a sua cura.
O espírito maligno havia deixado a vítima cega e muda, não podendo ver o reino, nem clamar ao Senhor do reino. Contudo, o que o texto diz, e ele o curou. Meus irmãos, nenhum demônio pode resistir ao poder e autoridade de Jesus Cristo. Jesus veio a fim de esmagar o poder de Satanás. Jesus veio amarrar o homem forte, veio desfazer as obras do diabo por meio da sua vitória. E ele o venceu primeiramente na tentação do deserto. Depois o venceu nas expulsões dos demônios. E depois venceu triunfalmente na cruz do Calvário. Spurgeon diz que a graça pode salvar os homens que não veem os seus pecados, nem clamam por misericórdia. Que fantástico isso, meus irmãos. E ele o curou. Notem, a sua cura foi instantânea e foi repentina. Nós não somos informados como ela foi realizada, simplesmente que foi completa. Note que Mateus, ele costuma chamar libertação de demônios de expulsão de demônios e não de cura. Mas aqui Jesus libertou de Satanás e curou as múltiplas aflições que este homem passava. Sproul, ele diz o seguinte: como consequência, ele ficou completamente são. E isso é característico da obra de Jesus. Jesus nunca toca apenas uma parte da pessoa, mas trata dela como um todo. Que maravilhoso, irmãos. Porque aquele que começou a boa obra termina ela. E você não precisa passar por uma sessão de desencapetamento para concluir a obra. Você precisa passar por submissão e santificação do Espírito Santo de Deus. O poder de Jesus é irresistível, o texto nos mostra. Spurgeon diz que quando Satanás é destronado, as faculdades espirituais começam imediatamente a funcionar. Homens livres do cativeiro satânico, eles são levados a enxergar a luz do Evangelho. E através da luz do Evangelho, eles são levados a enxergar a beleza e a glória de Deus e do seu reino. Eles recebem fé tanto para crer, quanto para proclamar isso aos outros, quanto para glorificar o nome do Senhor. Quando o poder de Satanás na alma se rompe, os olhos se abrem para ver a glória de Deus e os lábios se abrem para proclamar louvores a Ele, escreveu Matthew Henry. Aqueles que são salvos por Jesus são levados à beleza da adoração. Nós temos aprendido que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E que uma vez que nós fomos justificados por Ele, nós temos paz com Deus. O que isso significa? Significa que na vida do crente, prestem atenção, irmãos, na vida do crente não há mais nenhuma autoridade nem legalidade para Satanás, porque nós não somos mais seus escravos. Lembram? Salvação? Libertação também da escravidão? Os nossos pecados, o que significa isso? Que os nossos pecados, todos eles foram perdoados e varridos para o mar de esquecimento. Significa que nós fomos transportados do império das trevas para o reino de Cristo, da luz e do seu amor. Nós já estamos em Cristo, ainda que não fisicamente. Nós já passamos da morte para a vida. Nada, nem ninguém pode nos retirar das mãos do nosso Senhor e nem do centro do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. O maligno não pode nos tocar, pois Deus é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Satanás, por mais forte que seja, ele é um inimigo derrotado por Cristo e nós estamos em Cristo. E justamente por estarmos em Cristo é que Satanás nos odeia. E justamente por estarmos em Cristo é que nós estamos seguros. Satanás é um inimigo julgado, derrotado, só aguardando a condenação final.
Nós não devemos temer e não devemos dar ouvidos a nenhum derrotado, mas nós devemos temer e dar ouvidos e obedecer e glorificar ao santo, ao gentil, ao todo-poderoso vencedor Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho de Davi. Muitos, meus irmãos, comportam-se como aquele possuído. Não enxergam, não confessam, não louvam. O homem natural ele está sob julgo e poder de Satanás, ainda que não esteja sob possessão demoníaca. O homem natural, concordam com isso? O homem natural é escravo dele. É escravo, não está na luz. Ele não precisa estar possesso. Ele é escravo. Ele não consegue ver o reino de Deus. Ele está cego para as coisas de Deus. Ele não pode se inclinar e nem quer se inclinar para as coisas de Deus. Mesmo diante do trono da graça, os seus lábios, eles estão emudecidos. E como este mudo, ele não pode louvar, ele não pode orar. Ele está condenado à morte eterna. Ele não pode pedir ajuda ao Senhor. Mas veja, ainda assim, como nós vimos neste relato bíblico, Jesus Cristo pode salvar qualquer homem natural que está sob o poder de Satanás. Agora tem uma coisa muito séria e muito triste. Eu vou até puxar um pouco o freio de mão porque eu não vou conseguir expor tudo que eu preparei. Então, esse vai ser basicamente o último ponto. E esse vai ser triste de falar. Preste atenção nessa frase de Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: está submetido ao diabo aquele que não compreende, que não confessa a própria fé ou que não dá louvor a Deus. Isso é sério, irmãos. Quantas pessoas em nossas igrejas têm se comportado como cativos de Satanás? Vejam, eles não estão possessos. Eles são crentes. Eles não podem ser possessos. Mas o seu comportamento é como se tivesse cativo. É como se não tivesse sido tirado do reino das trevas para o reino da luz e do amor do Senhor. Eles desobedecem e pecam sem reverência alguma. Eles não têm interesse pelos meios de graça. Eles não têm interesse pela oração. Eles não têm interesse pela leitura bíblica. Eles jamais meditam numa verdade bíblica. Eles não têm interesse em ir ao culto. Eles não têm interesse em ouvir a pregação. Eles não têm interesse algum em participar e ser renovado pelo sacramento. Eles não têm interesse nas coisas de Deus. Todo o dinheiro que eles ganham, a primeira coisa é suprir não as suas necessidades, mas os seus confortos. O reino de Deus, se sobrar, eu jogo uns 2 pila lá e está tranquilo. Eles não têm interesse pelos irmãos, eles estão interessados só nos seus próprios problemas. Eles não enxergam Deus como um pai. Eles não enxergam a Jesus Cristo como Senhor. Eles não enxergam a sua condição em Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Eles são, além de cegos, são como mudos. Eles não abrem as suas bocas para glorificar a Deus. E como mudos que produzem ruídos, eles abrem as suas bocas para produzir murmuração. Dos seus lábios dificilmente sai um louvor, não sai uma ação de graças, não sai uma palavra edificante para um irmão, não sai um testemunho da graça e da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São crentes, mas vivem como se não fossem. São crentes, mas vivem como se estivessem cegos e mudos sob o poder de Satanás. Que miséria! Que miséria! Nós, meus irmãos, fomos predestinados para sermos feitos à imagem de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para a santificação. Nós fomos salvos
para as boas obras. Nós fomos libertos tanto para adorar, como libertos para obedecer, como libertos para viver para a glória de Deus neste mundo caído. Como escreveu Pedro, nós, igreja, somos povo escolhido, somos reino de sacerdotes, somos nação santa, propriedade exclusiva de Deus, Assim, ele continua, devemos mostrar às pessoas como é admirável aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 2 Pedro capítulo 2. Portanto, meus irmãos, nós devemos enxergar a nossa condição diante da santidade, da pureza e da autoridade do nosso Senhor. Devemos enxergar a nossa condição em constante dívida e nos arrependermos. Devemos glorificá-lo com as nossas obras, glorificá-lo com as nossas vidas, glorificá-los com as nossas palavras, glorificá-lo com os nossos louvores, pregando o Evangelho. Note o que Paulo diz aqui no verso 19, que nós lemos na liturgia. Orem também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. Quantos crentes entre nós são como mudos? Não sai nada do Evangelho em nenhuma situação. Pregando o Evangelho, que traz esperança a esse mundo caído, e glorificando. Irmãos, nós ganhamos o fôlego da vida para glorificar a Deus. E cada vez que nós respiramos sem glorificar a Deus, nós estamos desperdiçando o sopro de vida de Deus que Ele nos deu para a glória do seu nome. E nós desperdiçamos esse sopro em reclamação, em murmúrio, em contenda, em intrigas, em palavras torpes, em lamúrias, mas não com alegria, em ação de graças. Deus tenha misericórdia de nós. Eu vou deixar para falar sobre a multidão na próxima oportunidade, porque senão a gente vai aqui até meio-dia, e não é a minha intenção causar tropeço para os irmãos. Para encerrar, meus irmãos, nós devemos responder aquela pergunta que foi feita pela multidão. Porventura seria este o filho de Davi? Nós devemos responder essa pergunta. Ainda que eu não tenha tratado dessa pergunta, a gente trata na próxima oportunidade, mas nós vimos suficientemente o poder, a força, a fraqueza, a derrota e as mentiras de Satanás, e vimos a força do Todo-Poderoso, a sua glória, a sua majestade, o seu desígnio de nos salvar e nos libertar de Satanás. Ele é aquele que amarra o valente. E assim nós devemos responder. Porventura, será que esse é o filho de Davi? E a nossa resposta, eu espero que seja positiva. Nós estamos, irmãos, há mais de 3 anos expondo o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, que começa dizendo assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Eu espero que todos nós tenhamos aprendido, tenhamos experimentado, tenhamos sido levados ao amor e adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós devemos perguntar, será que todos nós temos feito isso? Será que nós nutrimos alguma dúvida? Será que nós temos levado o Senhor a sério? Será que muitos, como aquele endemoniado, muitos de nós não estão cegos para as coisas de Deus? Eu peço que o Senhor abra as vistas dessas pessoas. Será que muitos de nós não estamos como aquele endemoniado, como mudos? Não creem, não confessam os seus pecados, não glorificam a Deus, não louvam ao Salvador.
A esses eu peço que o Espírito Santo de Deus abra os lábios. Abra os lábios. Muitas daquelas pessoas estavam perplexas e nós podemos ficar perplexos, mas essa nossa perplexidade, ela precisa nos levar à fé, irmãos. Senão, nós estamos numa condição complicada. Satanás, meus irmãos, sempre irá usar todos os recursos que ele tem para nós sucumbirmos diante da cobiça da carne, da cobiça dos olhos e da soberba da vida. Ele nos odeia porque nós somos portadores da imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós fomos salvos para as boas obras que o envergonham, e isso por graça. Fomos salvos para reconhecermos que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Somos salvos numa condição que Ele jamais vai estar unidos inseparavelmente com o Todo-Poderoso. Que nós possamos, em Jesus Cristo, nosso Senhor, descansar nele, confiando nele, por estarmos nele, porque nele o maligno não nos toca. E que Deus, nosso Pai, seja misericordioso conosco, por Cristo Jesus, nosso Salvador. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça comigo e vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós, Senhor. Perdoa-nos porque durante muito tempo, talvez até alguns, até no dia de hoje, tenhamos acreditado em muitas coisas que não eram bíblicas, que eram crendices, que eram doutrinas de homens, que eram doutrinas de Satanás, que eram enganos. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, dos nossos olhos serem abertos. Para uns a primeira vez, mas para outros serem relembrados dessas coisas. Não permita, Senhor, que nós desprezemos o poder de Satanás, nem as suas artimanhas. Mas não permita também que nós venhamos a temê-lo. Que o nosso temor esteja descansando sobre o Todo-Poderoso, Senhor, Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, a rocha em quem nós descansamos e da onde nós não podemos ser abalados. Senhor, que nós sejamos libertos das desculpas dos nossos pecados e da nossa sem-vergonhice que nós colocamos às vezes sobre Satanás. Que nós sejamos libertos da nossa frouxidão, Senhor, porque não estamos possessos por nenhum demônio de mudez ou de surdez, mas muitas vezes nós nos comportamos como cegos, surdos e mudos. Não vemos a glória do Teu reino, não vemos a verdade do Evangelho, não ouvimos o Teu Evangelho com alegria, não proclamamos o Teu Evangelho e não proclamamos louvores a Ti, que és digno de todo louvor e adoração e confiança. Perdoa-nos e auxilia-nos, assim como Tu fez aquele homem enxergar e falar, que nós possamos enxergar com os olhos da fé a nossa esperança e que nós possamos falar dessa esperança para todas as pessoas. E enquanto isso, mesmo em meio a lágrimas, que possamos falar em ação de graças das Tuas obras, do Teu poder, do Teu amor, da Tua força, da Tua fidelidade, da beleza da Tua glória e da Tua pureza. Nos auxilia, Senhor. Pedimos essas coisas para que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado em nossas vidas. E pedimos no nome dEle. Amém.